Arya Starling ajustou seu cardigan superdimensionado pela terceira vez naquela manhã, certificando-se de que cobria completamente seu corpo enquanto ela caminhava pelo saguão reluzente da Blackwood Industries. A torre de 40 andares no centro de Manhattan abrigava uma das firmas de investimento mais bem-sucedidas do país, e Arya havia trabalhado no 15º andar por quase 3 anos. No entanto, enquanto ela passava pela mesa de segurança, o guarda mal levantou os olhos. Ela havia aperfeiçoado a arte de ser invisível. Bom começo. Eu preciso continuar construindo o caráter dela e o mundo. Deixe-me ter certeza de que estou atingindo 1.300 palavras para esta parte e estabelecendo todos os elementos-chave. Seu cubículo ficava no canto, perto da saída de emergência, afastado do fluxo principal de tráfego. A área preferia assim. Ela usava o mesmo uniforme todos os dias, calças largas em cores neutras, suéteres sem forma que caíam além de seus quadris, e seu cabelo castanho puxado tão firmemente que lhe dava dores de cabeça. Seu rosto permaneceu sem maquiagem, escondido atrás de óculos de armação grossa, que eram mais um adereço do que uma necessidade. Para todos na Blackwood Industries, ela era apenas mais um rosto na multidão, esquecível, segura. Mas Arya Starling era tudo menos comum. Aos 26, ela possuía uma mente brilhante para finanças que podia identificar tendências de mercado que outros perdiam por meses. Ela podia analisar portfólios complexos em sua cabeça, enquanto outros precisavam de calculadoras e planilhas. Seus relatórios eram impecáveis, suas projeções precisas a um grau quase sobrenatural. No entanto, seu supervisor direto, Tom Bradley, levava o crédito por seu trabalho a cada volta, apresentando sua análise como sua própria, enquanto ela permanecia nas sombras. Ela havia aprendido a aceitar. Depois do que aconteceu em seu primeiro emprego depois da faculdade, quando um sócio sênior deixou claro que sua aparência importava mais do que seu cérebro, Arya havia construído muros. Se esconder significava ser julgada unicamente por seu trabalho, então ela se esconderia, mesmo que isso significasse que ninguém realmente a via. A manhã passou como todas as outras. Arya completou o equivalente a 2 semanas de projeções antes do almoço. Pegou 3 erros nos relatórios trimestrais que teriam custado milhões à empresa e enviou tudo para o e-mail de Tom sem uma palavra de reconhecimento. Em troca, ela comeu seu sanduíche em sua mesa, rolando dados de mercado em seu segundo monitor, enquanto seus colegas de trabalho se reuniam na sala de descanso, rindo de piadas que ela nunca ouviria. Às 3h, tudo mudou. O elevador no andar executivo tocou e sussurros ondularam pelo escritório como vento através do trigo. Arya levantou os olhos de sua tela para ver Carter Blackwood em pessoa pisando no 15º andar. O CEO raramente descia de seu escritório na cobertura no 40º andar, e quando ele o fazia, significava que algo importante estava acontecendo. Carter Blackwood era o tipo de homem que comandava a atenção sem tentar. Aos 34, ele havia transformado a modesta firma de investimento de seu pai em um império de bilhões de dólares. Alto e de ombros largos, com cabelo escuro que sempre parecia perfeitamente desalinhado e olhos da cor de nuvens de tempestade, ele se moveu pelo escritório com confiança tranquila. Seu terno de carvão sob medida provavelmente custava mais do que Arya ganhava em 3 meses. Ela o observou parar na mesa de Tom Bradley, trocando palavras que ela não podia ouvir. Então Tom apontou diretamente para seu cubículo. Seu estômago despencou. O olhar de Carter seguiu o gesto, e pela primeira vez em 3 anos, alguém do andar executivo olhou diretamente para Arya Starling. Ela congelou, seus dedos pairando sobre seu teclado. Ele estava caminhando em direção a ela. Cada olho no escritório rastreava seu movimento, e Arya sentiu o calor subir por seu pescoço. Senhorita Starling. Sua voz era mais profunda do que ela esperava, suave e calorosa. Sim, Sr. Blackwood. Ela mal conseguiu manter sua voz firme.
Eu preciso falar com você. Meu escritório agora. Os sussurros explodiram no momento em que ele se afastou. Arya ficou de pé com as pernas tremendo, alisando seu suéter superdimensionado, embora isso não ajudasse. A viagem de elevador para o 40º andar parecia ascender a outro mundo. A suíte executiva era toda de vidro e aço, arte moderna nas paredes e carpetes grossos que engoliam o som. O escritório de Carter era um espaço de canto com janelas do chão ao teto, oferecendo uma vista deslumbrante de Manhattan. Ele gesticulou para uma cadeira de couro em frente à sua mesa maciça. Por favor, sente-se. Arya empoleirou-se na beirada do assento, mãos dobradas em seu colo. De perto, Carter Blackwood era ainda mais intimidante, mas havia algo em seus olhos, uma curiosidade que a fez se sentir verdadeiramente vista pela primeira vez em anos. Eu tenho revisado a análise de portfólio de seu departamento. Ele começou, puxando arquivos na tela de seu computador. O trabalho é excepcional, brilhante. Na verdade, Tom Bradley tem apresentado esses relatórios por meses. Mas depois de olhar os metadados e os rastros de e-mail, eu descobri algo interessante. O coração de Arya martelou contra suas costelas. Você é quem está fazendo todo este trabalho, não é, senhorita Starling? Ela poderia ter mentido. Deveria ter mentido para se proteger. Mas algo sobre a maneira direta como ele olhou para ela fez a honestidade parecer a única opção. Sim, senhor, eu... Carter inclinou-se para trás em sua cadeira, estudando-a com aqueles penetrantes olhos cinzentos. Por que você não disse nada? Por que dizer algo em meu último emprego me fez ser rotulada como difícil e me custou minha carreira? Ela respondeu baixinho. Eu aprendi que era mais seguro ser invisível. Algo mudou em sua expressão. Compreensão, talvez, ou raiva em seu nome. Bem, eu tenho uma proposta para você, senhorita Darling. Em 2 semanas, eu estou organizando uma gala de caridade no Plaza Hotel. 500 convidados, incluindo alguns dos investidores mais influentes do país. Eu preciso de alguém que realmente entenda o cenário financeiro para me acompanhar. Não apenas outro rosto bonito que pode sorrir e acenar. A respiração de Arya prendeu. Você quer que eu vá com você a uma gala? Sim, eu preciso de um especialista ao meu lado. Alguém que possa discutir tendências de mercado e estratégias de investimento com inteligência. Pelo que vi do seu trabalho, você é a pessoa mais qualificada em toda esta empresa. Ela deveria ter se sentido lisonjeada. Em vez disso, o pânico arranhou sua garganta. Uma gala significava vestidos e saltos e ser visível. Significava pessoas olhando para ela, julgando-a, reduzindo-a à sua aparência novamente. Eu não acho isso apropriado, Sr. Blackwood. Certamente há escolhas melhores. Eu fiz minha escolha. Você aceitará? Eu preciso de tempo para pensar sobre isso. Carter sorriu e isso transformou todo o seu rosto de CEO intimidante para algo mais caloroso, mais humano. Você tem até amanhã de manhã. Mas, senhorita Starling, pelo que vale a pena, eu acho que você tem se escondido por tempo suficiente. As palavras a assombraram por todo o caminho para casa, para seu pequeno apartamento no Queens. Arya subiu os 3 lances de escada para seu andar, sua mente girando com possibilidades e medos. Antes que ela pudesse destrancar sua porta, sua vizinha Jade Morrison apareceu. Todos os seus 78 anos embrulhados em um roupão floral e carregando um prato de biscoitos frescos. Você parece preocupada, querida. Jade disse, seus olhos sábios não perdendo nada. Venha sentar com uma velha e diga a ela o que há de errado. Arya o fez. Ela contou a Jade tudo. Os anos de esconder, o trabalho brilhante que ninguém reconhecia. E agora este convite impossível do próprio Carter Blackwood. Jade ouviu sem interrupção, acenando ocasionalmente. Suas mãos envelhecidas dobradas sobre o prato de biscoitos. Então este homem, este Sr. Blackwood, ele vê seu talento, Jade finalmente disse. E ele está pedindo para você pisar na luz. Por que isso te assusta tanto?
Porque da última vez que fiz, me machuquei. Você acha que se esconder te mantém segura? Jade balançou a cabeça gentilmente. Minha querida garota, você não está vivendo. Você está apenas existindo. Este homem está te oferecendo uma chance de ser vista por quem você realmente é. Tanto sua mente brilhante quanto qualquer beleza que você está escondendo sob esses terríveis suéteres. E se eu não for suficiente? A Arya sussurrou o medo que a mantinha acordada à noite. E se você não brilhar? Jade contra-argumentou. E se você brilhar tão forte que todos finalmente vejam o que eu vi por 3 anos? Uma jovem notável que merece ocupar espaço no mundo. Naquela noite, Arya ficou em frente ao espelho do banheiro pela primeira vez em anos, realmente olhando para si mesma. Ela removeu seus óculos, soltou seu cabelo e o deixou cair em ondas ao redor de seus ombros. O rosto, olhando de volta para ela, era quase um estranho. Mas talvez, apenas talvez, fosse hora de lembrar quem ela costumava ser antes que o medo a tornasse invisível. Na manhã seguinte, Arya entrou no escritório de Carter Blackwood com a cabeça erguida. Eu irei à gala com você, Sr. Blackwood, mas tenho condições. Carter levantou os olhos de seu computador, uma sobrancelha levantada. Estou ouvindo. Ninguém no escritório pode saber sobre isso até a noite do evento. E eu cuido da minha própria preparação. Sem estilistas, sem equipe de transformação. Eu faço isso do meu jeito. Ele a estudou por um longo momento, então sorriu. Concordo, mas eu estou cobrindo todas as despesas. Não, senhorita Darling. Do meu jeito, ou eu não vou. Carter levantou-se caminhando ao redor de sua mesa até que estivesse perto o suficiente para que ela pudesse cheirar sua colônia. Algo caro e amadeirado. Você pechincha duro. Certo, do seu jeito. Mas eu quero te ver antes do evento apenas para ter certeza de que tudo coordena. Você me verá na gala, Sr. Blackwood. Confie em mim. Enquanto ela saía de seu escritório. Arya sentiu algo que não havia experimentado em 3 anos. Esperança. E por baixo disso, algo ainda mais perigoso. Excitação. Porque pela primeira vez desde que ela começou a se esconder, alguém viu através de seu disfarce e, em vez de fugir, ele estava pedindo para ela dar um passo à frente para a luz. As 2 semanas antes da gala passaram em um borrão de preparação secreta. Durante o dia, Arya manteve sua rotina invisível na Blackwood Industries, mas suas noites se transformaram em algo mágico. Jade Morrison se tornou sua fada madrinha, puxando uma máquina de costura vintage que havia pertencido à sua falecida mãe e medindo Arya com a precisão de um mestre artesão. Não estamos buscando o óbvio, Jade declarou, drapejando o tecido verde esmeralda profundo pelos ombros de Arya. Estamos buscando o inesquecível. Há uma diferença. O vestido tomou forma lentamente, cada ponto colocado com cuidado. Era um verde floresta rico que realçava os flocos de ouro nos olhos castanhos esverdeados de Arya, o corpete ajustado que celebrava suas curvas em vez de escondê-las. O decote era elegante, mas modesto, e a saia fluía como água quando ela se movia. Era sofisticado, atemporal e completamente diferente de tudo que Arya já havia vestido. Agora para o resto de você, Jade disse, marcando um compromisso com sua ex-estilista. Uma mulher chamada Rosa que trabalhava em um pequeno salão em Greenwich Village. Rosa deu uma olhada no cabelo bem preso de Arya Skad. Você tem punido este cabelo lindo por anos. Hora de libertá-lo. Por 3 horas, Rosa trabalhou sua magia. Ela aparou as pontas danificadas, adicionou reflexos sutis que pegavam a luz e ensinou a Arya como pentear as ondas naturalmente. Então veio a lição de maquiagem, suave e natural, realçando em vez de mascarar. Você não precisa de muito, Rosa explicou, mostrando a Arya como aplicar apenas o suficiente de rímel para tornar seus olhos luminosos. Você tem a estrutura óssea que as pessoas pagam cirurgiões para ter. Estamos apenas deixando-a aparecer.
Quando Arya olhou no espelho, ela mal se reconheceu. Não porque ela parecesse diferente, mas porque ela parecia consigo mesma pela primeira vez em anos. A mulher olhando de volta era confiante, bonita, pronta para pisar no mundo sem desculpas. Enquanto isso, Carter Blackwood estava descobrindo que não conseguia parar de pensar em Arya Starling. Ele se pegava procurando seus cardigans superdimensionados no corredor, esperando por um vislumbre de sua expressão concentrada enquanto ela trabalhava. Seu sócio, Preston Wells, notou imediatamente. Você tem estado distraído por 2 semanas. Preston observou durante uma reunião. Isso não é como você. O que está acontecendo? Nada. Apenas focado na gala. Porque você sempre verifica seu telefone a cada 5 minutos e sorri para o nada. Ah. Preston inclinou-se para a frente com um sorriso conhecedor. Quem é ela? Carter considerou mentir, então decidiu contra isso. Preston era seu amigo desde a faculdade. Uma analista do 15º andar, Arya Starling. Ela está vindo à gala comigo. As sobrancelhas de Preston dispararam. A mulher que realmente faz todos aqueles relatórios brilhantes pelos quais Tom Bradley leva o crédito. Eu li o trabalho dela. Ela é excepcional. Ela é, Carter concordou silenciosamente. E eu acho que estou em apuros. Problemas bons ou problemas ruins, eu ainda não sei. A noite da gala chegou com um clima de primavera perfeito. O Plaza Hotel cintilava com luzes e o flash de câmeras enquanto limusines depositavam a elite de Manhattan no tapete vermelho. Carter chegou cedo, cumprimentando convidados e doadores com charme praticado, enquanto seus olhos continuavam a se desviar em direção à entrada. Preston apareceu ao seu cotovelo, champanhe na mão. Relaxe, ela estará aqui. Eu não estou preocupado, Carter mentiu. Você ajustou sua gravata 6 vezes nos últimos 10 minutos. Às 8h15, o salão de baile havia enchido com 500 convidados em vestidos de grife e smokings. Carter estava perto da entrada, forçando-se a focar em uma conversa com um grupo de investidores de Tóquio. Então o cômodo pareceu mudar. Conversas pausando no meio da frase. Suas cabeças viraram em direção à grande escadaria. Arya desceu como um sonho tornado real. O vestido esmeralda pegou a luz do lustre, fazendo-a brilhar como se iluminada por dentro. Seu cabelo castanho caía em ondas suaves sobre os ombros nus, e sua maquiagem natural deixou sua verdadeira beleza transparecer. Mas não era apenas sua aparência que comandava a atenção. Era a maneira como ela se movia, cabeça erguida, ombros para trás, com a confiança tranquila de alguém que finalmente havia decidido ocupar espaço no mundo. Carter esqueceu de respirar. Isso não era uma transformação. Isso era revelação. A beleza sempre esteve lá, escondida sob roupas largas e anonimato cuidadoso. Agora ela estava permitindo ao mundo ver o que ele de alguma forma sabia que estava lá o tempo todo. Ele atravessou o salão de baile em longas passadas, mal ouvindo os sussurros que seguiam seu caminho. Quando ele a alcançou no pé da escada, ele só conseguia encarar. Você está atrasada. Ele finalmente conseguiu, sua voz mais áspera do que pretendia. Arya sorriu e foi como o sol rompendo as nuvens. Uma dama sempre faz uma entrada. Não é isso que eles dizem? Arya, você está deslumbrante. Ainda eu, Carter. Apenas sem a armadura. Ele ofereceu seu braço e ela o pegou. Juntos eles entraram no salão de baile e Carter sentiu o peso de centenas de olhos rastreando seu movimento. Pela primeira vez, ele não se importava com aparências ou com o que as páginas da sociedade iriam imprimir amanhã. Tudo o que importava era a mulher ao lado dele finalmente permitindo-se brilhar. A noite se desenrolou como um conto de fadas. Arya encantou os investidores japoneses com seu conhecimento dos mercados asiáticos, impressionou um grupo de banqueiros europeus com suas previsões sobre flutuações de moeda e fez as esposas de membros do conselho rir com sua sagacidade rápida.
Ela não era apenas bonita. Ela era brilhante, engraçada, completamente cativante. Carter se viu apaixonando-se mais intensamente a cada conversa, a cada sorriso que ela compartilhava, a cada momento em que sua mão repousava levemente em seu braço. Quando a orquestra começou a tocar, ele a conduziu para a pista de dança. Eu devo te avisar, Arya murmurou enquanto ele a puxava para perto. Eu não danço há anos. Apenas siga minha liderança, Carter disse suavemente. Confie em mim. Eles se moveram juntos como se tivessem dançado por anos, o corpo dela encaixando-se perfeitamente contra o dele. Carter estava agudamente ciente de cada ponto de contato, a mão dela na dele, sua palma contra a parte inferior das costas dela, o sussurro de sua respiração contra seu colarinho. Por que você realmente me pediu para vir esta noite? Arya perguntou, olhando para ele com aqueles luminosos olhos castanhos esverdeados. Porque você é a pessoa mais inteligente em minha empresa, e eu queria alguém real ao meu lado. E agora estou percebendo que isso era apenas parte da verdade. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, uma voz fria cortou o momento. Carter, querido, você não me disse que havia superado tão rapidamente. Carter enrijeceu. Veronica Sterling estava ao lado deles em um vestido vermelho sangue que provavelmente custava mais do que a maioria dos carros das pessoas. Seu cabelo platinado penteado em um elaborado coque, sua expressão calculista. Eles haviam namorado por 6 meses no ano passado, um relacionamento construído mais na conveniência do que na conexão. Ela havia querido seu dinheiro e status. Ele havia querido alguém que se encaixasse na imagem de CEO. Havia terminado mal. Eu não percebi que você estava na lista de convidados. A empresa do papai doou $500.000. Claro, eu estou aqui. Seus olhos azul gelo irradiaram sobre Arya com desdém velado. E quem é esta criatura encantadora? Eu não creio que nos conhecemos. Arya Starling. Arya disse calmamente estendendo sua mão. Eu trabalho na Blackwood Industries. Funcionária. Que progressista de você, Carter. O sorriso de Verônica era afiado como vidro. Eu realmente espero que você saiba o que está fazendo. Misturar negócios e prazer pode ser tão bagunçado. A mandíbula de Carter apertou, mas Arya falou antes que ele pudesse. Senhorita Sterling, eu aprecio sua preocupação, mas sou perfeitamente capaz de gerenciar meus próprios relacionamentos. Carter me convidou esta noite porque ele valoriza a inteligência sobre as aparências. Talvez isso seja um conceito com o qual você não esteja familiarizada. Os dançarinos ao redor haviam parado de se mover, sentindo a confrontação. A compostura perfeita de Verônica rachou por apenas um momento, fúria piscando em suas feições. Então ela se recuperou, rindo como se Arya tivesse contado uma piada encantadora. Que delicioso, ela tem garras. Verônica voltou sua atenção para Carter. Me ligue quando este pequeno experimento terminar, querido. Nós dois sabemos onde você pertence. Ela deslizou para longe, deixando um silêncio constrangedor em seu rastro. Carter puxou Arya da pista de dança e abriu as portas francesas para um terraço privado com vista para o Central Park. Eu sinto muito, ele disse imediatamente. Verônica sempre foi amarga sobre nosso término. Eu deveria ter avisado que ela poderia estar aqui. Está tudo bem, eu já lidei com coisas piores. Arya encostou-se à balaustrada de pedra, as luzes da cidade criando um halo ao redor dela. Mas ela está certa sobre uma coisa. Isso é complicado. Eu sou sua funcionária, Carter. As pessoas vão falar. Deixe-as falar. Ele se moveu para mais perto, incapaz de ficar longe. Você sabe o que eu percebi esta noite observando você lá dentro? Você não se transformou por mim? Você se transformou por si mesma. E isso te torna mais notável do que qualquer mulher que já conheci. Carter, a voz dela falhou. Nós não podemos. Isso poderia arruinar tudo. Ou poderia ser o começo de algo real.
Ele estendeu a mão gentilmente, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha dela. Seus dedos demoraram-se contra a bochecha dela. Eu estou cansado de fingir, Arya. Eu estou cansado de me cercar de pessoas que querem algo de mim. Você é a única pessoa que me desafia, que vê além do dinheiro e do título. Você tem alguma ideia de quão raro isso é? Arya fechou os olhos, inclinando-se em seu toque. Eu estou assustada. E se isso for um erro? E se eu não for suficiente? Você é tudo, Carter sussurrou, inclinando o queixo dela para cima para que ela tivesse que encontrar seu olhar. Deixe-me provar isso para você. Ele inclinou-se lentamente, dando a ela todas as chances de se afastar. Mas Arya não recuou. Em vez disso, ela se levantou nas pontas dos pés, fechando a distância final entre eles. Seus lábios se encontraram suavemente no início, hesitantes e exploradores. Então o braço de Carter envolveu sua cintura, puxando-a rente a ele, e o beijo se aprofundou em algo que parecia voltar para casa. Quando eles finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Arya riu suavemente. Eu acho que acabamos de tornar isso incrivelmente complicado. Bom, Carter disse, encostando a testa na dela. Eu estou cansado de coisas simples. Eles ficaram ali à luz da lua, envoltos nos braços um do outro, enquanto a música do salão de baile flutuava pelas portas abertas. Pela primeira vez em anos, Arya se sentiu verdadeiramente vista. E Carter, que havia passado sua vida cercado de pessoas, mas se sentindo completamente sozinho, finalmente sentiu que havia encontrado algo que valia a pena segurar. Dentro do salão de baile, Preston Wells sorriu para sua taça de champanhe, tendo assistido a cena inteira pelas portas francesas. Já era a hora, ele pensou. Seu amigo estava sonâmbulo pela vida por muito tempo. Talvez esta mulher brilhante e corajosa fosse exatamente o que Carter Blackwood precisava. A manhã de segunda-feira chegou com a sutileza de uma avalanche. Arya entrou na Blackwood Industries esperando sussurros e os conseguiu. Mas ela também conseguiu escadas, olhares invejosos de mulheres que nunca a haviam notado antes, e olhares apreciativos de homens que de repente a viam como mais do que mobília. Ela havia feito uma escolha naquela manhã. Chega de suéteres largos, chega de se esconder. Ela usava um vestido azul marinho sob medida que se encaixava corretamente, deixou seu cabelo solto em ondas suaves e aplicou a maquiagem natural que Rosa a havia ensinado. Se as pessoas fossem falar de qualquer maneira, ela lhes daria algo sobre o que valesse a pena falar. A primeira pessoa a se aproximar de sua mesa foi surpreendentemente amigável. Jéssica da contabilidade, que nunca havia falado com ela antes, apareceu com um café e um sorriso genuíno. Esse vestido é lindo. Onde você o conseguiu? Uma loja vintage no Brooklyn, Arya respondeu, aceitando o café com surpresa. Oh, você está incrível. Deveríamos almoçar alguma hora. Enquanto Jéssica se afastava, Arya percebeu algo profundo. As pessoas não a haviam ignorado porque ela era indigna. Elas a haviam ignorado porque ela havia pedido a elas através de sua roupa e comportamento. Agora que ela havia pisado na visibilidade, tudo mudou. Mas nem todos estavam satisfeitos. Tom Bradley apareceu em seu cubículo às 10h01, seu rosto vermelho e sua mandíbula cerrada. Meu escritório agora. Arya pegou seu tablet e o seguiu para o espaço com paredes de vidro que permitia a todos assistir sua confrontação. Tom fechou a porta com força excessiva. Que inferno você pensa que está jogando, Starling? Eu não tenho certeza do que você quer dizer, Tom. Não se faça de estúpida. Você foi para a forca com Carter Blackwood. Há fotos por todas as páginas da sociedade. Você usando algum vestido que provavelmente custa mais do que seu salário, pendurada em seu braço como se pertencesse lá. A coluna de Arya endireitou-se. A velha Arya teria pedido desculpas. Teria se encolhido, mas aquela mulher se foi. Eu fui convidada pelo próprio Sr. Blackwood porque ele valoriza meu trabalho, algo que você claramente não valoriza.
Os olhos de Tom se estreitaram perigosamente. Ouça com atenção. Você é um ninguém. Uma calculadora glorificada que eu mantenho por perto porque você é útil. Seja qual for o jogo que você está jogando com o chefe, ele termina agora. Você está se envergonhando e este departamento. A única coisa que envergonha este departamento é um supervisor que rouba o trabalho de seus funcionários e o apresenta como seu próprio. A cor sumiu do rosto de Tom. O que você disse? Você me ouviu. Cada análise que você apresentou nos últimos 3 anos foi escrita por mim. Cada projeção, cada percepção de mercado, tudo meu. E eu estou farta de deixar você levar o crédito. Tom deu um passo mais perto, invadindo o espaço dela em um movimento projetado para intimidar. Você não tem provas. E mesmo que tivesse, quem acreditaria em você? Você não é nada aqui. A porta abriu sem aviso. Carter Blackwood entrou e a temperatura na sala caiu 10 graus. Sua expressão era agradável, mas seus olhos eram puro aço. Eu acreditaria nela, Carter disse baixinho, porque eu revisei 3 anos de metadados, rastros de e-mail e documentos originais. Cada única peça de trabalho brilhante veio do computador da senhorita Starling, enviada para seu e-mail, então apresentada por você em reuniões como sua própria. Você realmente achou que eu não descobriria a verdade? A boca de Tom abriu e fechou como um peixe morrendo. Sr. Blackwood, eu posso explicar. Não se incomode. Você está demitido. A segurança o escoltará para fora dentro de 1 hora. Você receberá 2 semanas de indenização, o que é mais generoso do que você merece. E se você alguma vez tentar reivindicar crédito pelo trabalho da senhorita Starling novamente, eu me certificarei de que todas as firmas em Manhattan saibam exatamente que tipo de funcionário você é. O olhar de Carter mudou para Arya, suavizando imediatamente. Senhorita Starling, você viria ao meu escritório, por favor? Ela o seguiu até o elevador, agudamente ciente das dezenas de olhos rastreando seu movimento. A viagem para o forte-no andar foi silenciosa, carregada de palavras não ditas. Quando eles chegaram ao seu escritório, Carter fechou a porta e virou-se para encará-la. Você está bem? Estou bem. Na verdade, estou melhor do que bem. Eu me defendi. Você foi magnífica. Não. Carter se aproximou, sua mão alcançando a dela. Arya, eu preciso te dizer algo. O que aconteceu na gala? Aquilo não foi apenas sobre o momento. Eu tenho pensado em você constantemente desde o dia em que te vi pela primeira vez naquele cubículo. Carter, nós precisamos ter cuidado. Eu não quero que as pessoas pensem que estou recebendo tratamento especial por causa do que quer que seja isso entre nós. Então faremos isso direito, transparente e profissional. Ele apertou a mão dela gentilmente. Eu estou te promovendo a estrategista financeira sênior. Você se reportará diretamente a Preston Wells, não a mim, eliminando qualquer conflito de interesse. A promoção é baseada inteiramente no mérito. Seu trabalho nos últimos 3 anos fala por si. Os olhos de Arya arregalaram. Essa é uma posição de nível de diretor. Você tem feito trabalho de nível de diretor por anos sem reconhecimento ou compensação. É hora de que isso mude. O polegar de Carter traçou círculos nas costas da mão dela. E separadamente, completamente separadamente do trabalho, eu gostaria de te levar para jantar. Um encontro de verdade, não um evento de negócios. Apenas você e eu nos conhecendo sem 500 pessoas assistindo. E Verônica, ela deixou claro que não está desistindo, como se alguém summoned por seu nome. O telefone de Carter vibrou com uma mensagem de texto. Ele olhou para ela e sua expressão endureceu. Fale no diabo. Ela quer se encontrar para almoçar. Alega que tem informações importantes sobre você que eu deveria saber. O estômago de Arya despencou. Que tipo de informação? Não importa. O que quer que ela pense que descobriu, que história ela esteja planejando inventar, eu não me importo. Eu sei quem você é, Arya.
Eu vi seu caráter, sua inteligência, sua força. Nada do que Verônica disser mudará isso. Mas Arya puxou a mão dela para longe. O velho medo está subindo. Talvez você devesse se encontrar com ela. Talvez haja coisas sobre mim que você não sabe. Então me diga você mesma. Ela caminhou até as janelas, olhando para Manhattan estendida abaixo deles. Eu nem sempre fui invisível, Carter. Em meu primeiro emprego, depois da faculdade, eu era confiante, usava roupas bonitas, ria facilmente. Meu supervisor lá era um homem chamado Richard Paulson. Ele ofereceu-se para me mentorar, disse que eu tinha potencial. Eu era ingênua o suficiente para acreditar nele. Carter ficou muito quieto, ouvindo. Ele me convidava para jantares. Disse que eram oportunidades de networking. Então os convites se tornaram mais pessoais. Quando eu deixei claro que não estava interessada em nada além de mentoria profissional, tudo mudou. Ele começou a criticar meu trabalho, dando projetos importantes para outros analistas, espalhando rumores de que eu estava usando minha aparência para progredir. A voz de Arya permaneceu firme, embora suas mãos tremessem. Eu o denunciei ao RH. Eles investigaram e não encontraram nada concreto. Richard foi cuidadoso, nunca deixou evidências, mas o dano estava feito. Todos no escritório olhavam para mim de forma diferente. Alguns pensaram que eu era uma encrenqueira. Outros pensaram que eu havia dormido com ele e fui rejeitada. Dentro de 6 meses, eu fui expulsa. Ela se virou para encarar Carter. Foi quando comecei a me esconder. Se as pessoas não pudessem me ver, elas não poderiam me julgar. Se eu fosse invisível, eu estaria segura. Minha aparência não poderia ser usada como arma contra mim. Então, comprei roupas 3 tamanhos grandes demais, parei de usar maquiagem e me tornei esquecível. Carter atravessou o espaço entre eles em 3 longas passadas, segurando o rosto dela em suas mãos. Aquele homem era um predador que a puniu por ter limites. Nada do que aconteceu foi sua culpa. Eu sei disso logicamente, mas emocionalmente tenho estado aterrorizada para ser visível novamente. Até você me convidar para aquela gala, até você ver além das roupas largas e realmente olhar para mim, eu não percebi o quão pequeno eu havia tornado meu mundo. Você não é pequena, Arya. Você nunca foi. Você é extraordinária. E eu sou grato todos os dias por você finalmente me deixar ver a verdadeira você. A testa de Carter tocou a dela. O que quer que Verônica pense que sabe, que jogo ela esteja jogando, nós enfrentaremos isso juntos. Você não está mais sozinha. O telefone de Arya vibrou com uma notificação de e-mail. Ela olhou para ele e sua expressão mudou de vulnerável para friamente furiosa. Verônica acabou de me enviar uma mensagem. Ela diz que contatou Richard Paulson e eles estão planejando liberar uma declaração conjunta sobre minha história de relacionamentos inapropriados com supervisores. Ela está blefando. Talvez, mas se eles divulgarem essa história, isso poderia destruir tudo pelo que trabalhei. A promoção, minha reputação, nós. Os olhos de Carter se tornaram glaciais. Então nós os venceremos. Conte a verdade primeiro em nossos termos. Eu farei com que nossa equipe de RP rascunhe uma declaração sobre sua história de assédio e como a Blackwood Industries apoia sobreviventes. Deixaremos claro que você está sendo promovida com base no mérito com documentação para provar isso. E se Veronica ou Richard tentarem inventar uma narrativa diferente, nós os enterraremos em litígios. Carter, eu não quero ser definida pelo que aconteceu comigo. Você não será. Você será definida por como você sobreviveu a isso, como você se reergueu e como você se destaca brilhantemente em seu trabalho. Ele tirou seu telefone. Deixe-me lidar com Verônica. Dentro de 1 hora, a equipe jurídica de Carter havia redigido cartas de cessar e desistir para Verônica e Richard, ameaçando processos maciços por difamação se eles fizessem quaisquer declarações públicas sobre Arya.
Sua equipe de RP elaborou uma breve e digna declaração sobre a política de tolerância zero da Blackwood Industries para assédio e seu compromisso de promover com base apenas no mérito até o final do expediente. Verônica havia retirado suas ameaças. Os advogados de Richard o haviam aconselhado a ficar em silêncio, e Arya Starling havia sido oficialmente promovida a estrategista financeira sênior, com um salário que refletia seu valor real para a empresa. Preston Wells, pessoalmente, a recebeu no andar executivo com um aperto de mão firme e um sorriso conhecedor. Carter tem cantado seus louvores por semanas. Eu li seu trabalho. Você vai revolucionar como abordamos investimentos internacionais. Obrigada, Sr. Wells. Estou ansiosa pelo desafio. Me chame de Preston. É impossível trabalhar para Carter quando ele está distraído. E você o tem tido completamente distraído por um mês. Ele abaixou a voz conspiratoriamente. Mas eu nunca o vi tão feliz, então obrigada por isso. Naquela noite, Carter levou Arya a um pequeno restaurante italiano em Greenwich Village, longe dos holofotes da sociedade. Eles se sentaram em um canto, compartilhando massa e vinho, em uma conversa que fluía tão facilmente quanto respirar. Me diga algo que ninguém sabe sobre você, Arya disse, enrolando linguine em seu garfo. Carter pensou por um momento. Eu odeio ser chamado de gênio ou prodígio. As pessoas agem como se o sucesso simplesmente tivesse acontecido comigo, como se eu não tivesse trabalhado 18 horas por dia por anos, cometido erros que custaram milhões, ou chorado em meu escritório depois de reuniões de conselho particularmente brutais. Eu sou apenas uma pessoa que é teimosa o suficiente para não desistir. Isso não é o que Verônica vê quando ela olha para você. Verônica vê uma conta bancária e um título. Ela nunca me viu. Carter estendeu a mão pela mesa, pegando a mão de Arya. Mas você sim. Desde o primeiro dia você olhou para mim como se eu fosse apenas um homem, não um símbolo. Você sabe o quão raro isso é em meu mundo? Eu acho que nós dois sabemos como é ser reduzido a algo que não somos. Você é mais do que seu dinheiro. Eu sou mais do que minha aparência. Talvez seja por isso que isso funciona. Está funcionando? Carter perguntou, seu polegar traçando os nós dos dedos dela. Porque de onde eu estou sentado, esta é a coisa mais real em minha vida. Arya sorriu, apertando a mão dele. É aterrorizante e maravilhoso e completamente inesperado. Eu vim àquela gala planejando provar que eu era mais do que invisível. Eu não esperava encontrar alguém que realmente quisesse ver a verdadeira eu. Bem, eu te vejo, tudo de você, a brilhante estrategista, a sobrevivente, a mulher que me faz rir, a pessoa que me desafia a ser melhor. E eu não vou soltar. Eles conversaram até o restaurante fechar, então caminharam pelas ruas da cidade de mãos dadas, compartilhando histórias e sonhos e planos para o futuro. Quando Carter acompanhou Arya até seu prédio de apartamentos, Jade Morrison estava convenientemente regando plantas na soleira, seus olhos cintilando com satisfação de casamenteira. Senhor Blackwood, eu presumo. Jade Morrison, Arya apresentou com uma risada. Minha fada madrinha e vizinha intrometida. Culpada em ambas as acusações. Jade estudou Carter com a avaliação astuta de alguém que havia visto o suficiente da vida para detectar a autenticidade. Você a trate bem, jovem. Esta garota é especial. Eu sei, Carter disse simplesmente. Eu sou o sortudo. Jade assentiu aprovadoramente e recuou para o prédio, deixando-os sozinhos na rua tranquila. Carter virou-se para Arya, suas mãos pousando em sua cintura. Eu deveria deixar você descansar um pouco. Grande dia amanhã, estadia de estrategista financeira sênior. Arya sussurrou, surpreendendo-se com sua ousadia. Só por um tempinho. Podemos tomar chá, conversar mais. Eu não estou pronta para a noite terminar. Carter sorriu, aquele sorriso devastador que fazia seu coração acelerar. Nem eu.
Eles subiram os 3 lances para o apartamento dela, e Arya fez chá de camomila enquanto Carter examinava suas estantes transbordando com deleite. Eles se acomodaram no sofá, ombros se tocando, e conversaram sobre tudo e nada, até que o céu lá fora começou a clarear com o amanhecer. Eu deveria ir, Carter disse relutantemente, embora ele não fizesse nenhum movimento para se levantar. Deixar você se preparar para o trabalho. Carter, sim, obrigada por me ver, por acreditar em mim, por estar ao meu lado quando Verônica tentou destruir tudo. Eu passei tanto tempo sendo invisível que esqueci como era ter alguém no meu canto. Ele virou-se para encará-la totalmente, sua expressão séria. Você nunca mais será invisível, nem para mim, nem para ninguém. Você pisou na luz, Arya, e você é ofuscante. Então ele a beijou suave e doce e cheio de promessa. Quando ele finalmente partiu, Arya ficou em sua janela e o observou caminhar pela rua na luz da manhã cedo, suas mãos nos bolsos, olhando para seu prédio uma última vez antes de virar a esquina. 3 meses depois, a Blackwood Industries anunciou lucros recordes impulsionados em grande parte por estratégias de expansão internacional desenvolvidas pela estrategista financeira sênior Arya Starling. Os jornais de negócios elogiaram sua abordagem inovadora. As páginas da sociedade haviam passado para outros escândalos, e Tom Bradley estava trabalhando em uma pequena firma em Nova Jersey. Ele era supervisionado de perto e nunca confiado com análise original. Veronica Sterling se casou com um gerente de fundo de cobertura e se mudou para Connecticut, embora ela ocasionalmente enviasse cartões de parabéns passivo-agressivos sempre que Arya e Carter eram fotografados juntos em eventos de caridade. Em uma noite fresca de outono, Carter levou Arya de volta ao mesmo terraço no Plaza Hotel, onde eles haviam compartilhado seu primeiro beijo. A cidade se estendia diante deles como um tapete de estrelas, e Arya usava um vestido diferente, mas a mesma confiança que o havia cativado meses atrás. Você se lembra do que eu te disse naquela noite? Carter perguntou, puxando-a para perto. Você disse que eu era tudo. Eu quis dizer isso então. Quero dizer ainda mais agora. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma pequena caixa de veludo. Eu sei que não estamos juntos há muito tempo pelos padrões convencionais, mas eu também sei que nunca estive mais certo de nada em minha vida. Você me desafia, me inspira e me faz querer ser o homem que você já vê quando olha para mim. A respiração de Arya prendeu quando ele abriu a caixa, revelando um deslumbrante anel de esmeralda cercado por diamantes. A pedra verde combinava com o vestido que ela havia usado na gala. A noite em que tudo mudou. Arya Starling, você se casará comigo? Você me deixará passar o resto da minha vida te vendo? Realmente te vendo todos os dias? Lágrimas escorreram pelo rosto de Arya enquanto ela assentia, incapaz de falar além da emoção entupindo sua garganta. Carter deslizou o anel em seu dedo. Então a puxou para um beijo que parecia uma promessa, um começo, não, e um retorno ao lar tudo de uma vez. Quando eles finalmente se separaram, Arya riu através de suas lágrimas. Eu não posso acreditar que a mulher invisível está se casando com o homem mais visível de Manhattan. Você nunca foi invisível, Carter corrigiu gentilmente. Você estava apenas esperando pela pessoa certa para olhar de perto o suficiente. E eu sou grato todos os dias por você deixar essa pessoa ser eu. Eles ficaram naquele terraço enquanto as luzes da cidade cintilavam abaixo. 2 pessoas que haviam se encontrado da maneira mais inesperada. Arya havia aprendido que se esconder a mantinha segura, mas também a impedia de viver verdadeiramente. E Carter havia descoberto que sob as roupas largas e o anonimato cuidadoso havia estado a mulher que ele nunca soube que estava procurando. Às vezes, a transformação não é sobre mudar quem você é. Às vezes, é simplesmente sobre ter a coragem de revelar quem você sempre foi. E às vezes, quando você pisa na luz, você descobre que a pessoa esperando lá
Vê não apenas sua superfície, mas sua alma. Arya Starling havia parado de se esconder, e ao fazê-lo, ela havia encontrado não apenas sucesso profissional ou reconhecimento público, mas algo muito mais valioso. Ela havia encontrado alguém que havia completamente, a amava ferozmente, e ficaria ao lado dela enquanto ela continuava a brilhar. A mulher invisível havia se tornado inesquecível, e isso era apenas o começo.